A segunda lei de Newton é importante porque ela permite escrever ou obter a equação de movimento. E com a equação de movimento, somos capazes de descrever todo o movimento da partícula, toda a sua história, toda a sua trajetória. Vamos trabalhar com a inércia constante. Então, se a inércia do objeto é constante, como de uma partícula, a força resultante é escrita como produto da inércia pela derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou, se você preferir, a força resultante é igual ao produto da inércia pela aceleração. A aceleração do objeto pode ser calculada para qualquer tempo t. Basta dividir a equação anterior pela inércia em ambos os lados. Neste caso, eu teria que a aceleração será igual à força resultante dividido pela inércia. Esta equação é chamada de equação de movimento para o objeto, porque permite determinar o movimento do objeto. Então, dada a força resultante e conhecida a inércia, nós saberemos a aceleração da partícula. E a partir da aceleração, somos capazes de calcular a velocidade e a posição. Vamos ver em detalhes o poder da segunda lei de Newton. E vamos começar com a equação de movimento, que permite obter toda a história do movimento do objeto. Eu escrevi que a aceleração é igual à força resultante sobre a inércia. Vamos obter as funções velocidade e posição. Eu sei que a aceleração, por definição, é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Portanto, dv dt é igual à força resultante sobre a inércia. Se eu multiplicar ambos os lados dessa equação pelo tempo infinitesimal, dt, eu terei que a velocidade infinitesimal é igual à razão da força resultante sobre a inércia vezes o intervalo de tempo dt. Eu posso integrar ambos os lados dessa equação. O lado esquerdo eu integro na velocidade e do lado direito eu integro no tempo. Para uma força constante e uma inércia constante, essa razão pode sair do integrando. E eu posso integrar de uma velocidade inicial, no tempo t igual a zero, a uma velocidade final, num tempo t' igual a t qualquer. Efetuando essa integração, eu vou encontrar que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a razão entre a força resultante sobre a inércia, vezes o tempo. Reescrevendo a velocidade pela sua definição, dx dt é igual a vi, que é a velocidade inicial, que é uma constante, mais a força resultante sobre a inércia vezes o tempo. Multiplicando ambos os lados dessa igualdade pelo intervalo de tempo dt, eu obtenho que dx é igual à velocidade inicial, mais a força resultante sobre a inércia vezes o tempo, multiplicado pelo intervalo de tempo dt. Novamente, eu posso integrar ambos os lados. O lado esquerdo eu integro na posição e o lado direito eu integro no tempo. Então, aqui está, a integral de dx vai ser igual à integral da velocidade inicial, mais a força resultante pela inércia vezes o tempo, integrado no tempo. Integrando de uma posição inicial em t igual a zero a uma posição final t' igual a t, eu vou obter que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes t ao quadrado. Note que aqui eu substituí a força resultante pela inércia pela sua definição, que é a aceleração do objeto. Temos assim, a partir da equação de movimento, a função velocidade e a função posição. Tudo a partir da segunda lei de Newton. Por isso é importante, quando resolvermos exercícios, utilizarmos a segunda lei de Newton, pois a partir dela podemos obter toda a história do movimento do objeto.